turma, vamos agora dar início ao nosso último assunto do primeiro bimestre. O assunto é Europa. Eu dividi o assunto em dois vídeos. Nesse vídeo nós vamos estudar os aspectos relacionados à sua localização, aspectos naturais como a hidrografia e seu relevo. E no próximo vídeo nós vamos ver um pouquinho sobre as suas dinâmicas climáticas. Vamos lá? Localização. Ele é um continente que está muito próximo à Ásia. Ele é o segundo menor continente do mundo e está localizado lá no hemisfério norte. E grande parte do seu território ele encontra-se em uma zona de iluminação temperada. Essa zona de iluminação temperada, nós vamos estudar no próximo vídeo. Vocês vão ver a importância que isso dá na configuração do seu relevo e do seu clima. As suas características elas estão muito ligadas a essa iluminação e essa zona que ele se encontra. Bom, apesar de ser o segundo menor continente do mundo, quando nós falamos de Europa, nós temos que dar um peso, um fator histórico muito grande ao que esse continente já trouxe de contribuição na história da humanidade. Começando lá pela Grécia Antiga e passando pelo período das grandes navegações, apesar de ser um continente muito pequeno, ele tem uma contribuição muito grande na história e desenvolvimento da nossa espécie. Ok? Bom, relevo europeu. Eu coloquei aqui as principais imagens e características do relevo europeu. E uma das principais que define bastante a Europa são as suas cadeias, coloquei cadeiras, tá errado? Cadeias montanhosas. Elas são uma importante configuração deste relevo, deste continente, sendo resultante da pressão entre as placas tectônicas da Eurásia e África, alterando completamente, isso altera completamente a paisagem, transformando em desdobramentos e cordilheiras. Então, só relembrando aqui para vocês, as cordilheiras e as grandes montanhas, elas são originárias do movimento das placas tectônicas. Então, quando acontece o choque entre elas, e no texto eu coloquei que são as placas da euroasiática e africana, elas originam esse tipo de relevo, essas montanhas, esses desdobramentos, essas cordilheiras. Então, isso é um processo natural que é bastante característico lá no continente europeu e muito bonito, por sinal. A sua hidrografia ela é um fator muito importante na Europa, porque, como vocês já estudaram, as primeiras sociedades elas se desenvolveram através dos rios, porque a água é o recurso natural, é a matéria-prima, é aquilo de mais importante nós temos no planeta Terra. E os europeus sempre souberam usar isso muito bem no que diz respeito a seu desenvolvimento, ok? E nós vamos estudar isso aqui agora. A hidrografia ela predomina das baixas altitudes, ou seja, são muito baixas, não tem grandes altitudes na Europa, a não ser os planaltos e as montanhas, as cordilheiras. E isso influencia bastante as características dos rios europeus, que são intensamente utilizados como via de transporte. Não é nada parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Como nós estamos em um local onde temos o Rio São Francisco, nós temos um pouquinho da noção do que é utilizar esse recurso natural como fonte de desenvolvimento, seja na questão alimentícia ou na questão do transporte. Mas nada que nós conhecemos é tão grandioso quanto o que os europeus fazem nessa questão. O maior rio deles é o rio Volga, é o maior do continente e ele é utilizado para geração de energia e navegação. Então é muito normal vocês verem fotos da Europa, em qualquer local que seja, e ver esses rios sendo utilizados para trabalho, ok? Eu coloquei essa imagem do rio Volga com o rio completamente congelado. Só daí você vê como é que é a dinâmica climática desse local, que nós vamos estudar mais a seguir. E mesmo assim,
em um período de tempo reduzido, se comparado aos rios aqui que nunca congelam, só secam, eles conseguem utilizar isso como uma fonte enorme de desenvolvimento econômico e geração de empregos. Temos também o rio Danúbio, ele é o segundo maior rio do continente europeu. Ele é intensamente utilizado para o transporte de mercadorias, sendo cortado por importantes pontos do continente europeu. Ou seja, os principais pontos da Europa, esse rio está cortando. Então ele é um rio que é usado muito no tráfico de mercadorias, certo? Então eles, além de terem um grande desenvolvimento ferroviário e de suas estradas, eles utilizam bastante os rios para viabilizar e aumentar a sua produção e a sua velocidade de produção de determinados produtos. Aqui temos o rio Tamisa, e eu não coloquei nenhum comentário, eu simplesmente coloquei o rio Tamisa e o rio Tietê, que é lá em São Paulo. Bom, vamos lá, vamos contar a história do rio Tamisa. Como todos os rios do continente europeu, o rio Tamisa está lá na sua importância econômica, seja para o turismo, que é o que nós temos um pouquinho aqui no Rio São Francisco, seja para desenvolvimento econômico em outras áreas. Só que, por que eu coloquei essas duas imagens? Só para a gente ter a noção de como que os europeus eles utilizam essa fonte natural, esse recurso desde sempre dos rios, para algo proveitoso. Esse rio Tamisa, ele era tão poluído quanto o rio Tietê. Só que eles fizeram um processo de despoluir esse rio e ficaram dessa forma. Esse rio, ele era tão poluído que ele afastava todo quanto era a reunião de países, enfim, era insuportável a cidade de Londres por causa do cheiro deste rio. Então eles utilizaram isso de uma forma... Eles mudaram uma chavinha para fazer com que este local seja um trunfo da cidade. Ok? Então um dos trunfos que Londres tem é o seu rio, que é algo que Alagoas, por ter o Rio São Francisco, poderia fazer isso de uma forma muito melhor e não faz, certo? Então, esse é um processo de despoluir o rio, que, por exemplo, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do continente americano, daqui na América do Sul, América Latina, não consegue fazer. Não consegue por falta de planejamento, falta de conscientização. Ou seja, só para a gente ver o potencial desperdiçado que nós estamos desperdiçando em comparação ao que os europeus fazem. Então essa parte física da Europa, ela traz muitas lições no que diz respeito ao desenvolvimento tanto do local e como sociedade também, certo?